Muito bem, voltamos com Roda Viva Pernambuco. O candidato Armando Monteiro Neto, candidato ao governo do estado de Pernambuco, conosco hoje aqui. O candidato encerra, inclusive, essa sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Na próxima semana, terça-feira, a gente vai fazer um debate sobre eleição, trazendo aqui Estênio Neiva, coordenador da Comissão de Desembargadores Auxiliares à Propaganda Eleitoral, Dr. Disseu Rodolfo, vice-presidente do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, o procurador regional eleitoral, Wellington Saraiva, o Dr. Francisco Liceu de Barros, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, o presidente da UAB, Rony Duarte, estará conosco também aqui, e a procuradora-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Germana Laureano. Esse debate, esse Roda Viva debate na próxima terça-feira. Vou voltar com Tassiana, perguntando ao senador candidato Armando Monteiro. Candidato, eu vou deixar um pouquinho de lado as propostas, né, para falar da eleição em si. O senhor falou numa entrevista recente, algumas entrevistas, que a eleição de 2018 é diferente da de 2014, porque não há mais a presença do ex-governador Eduardo Campos, né? Inclusive, o senhor chegou a dizer que os votos que Paulo Câmara recebeu naquela época seriam uma espécie de homenagem pela morte do ex-governador. E eu queria saber do senhor se o senhor continua pensando dessa forma e se o senhor acha que pode sim ir para o segundo turno e vencer essa eleição, ou no primeiro, se for o caso, Tassiana, sem a presença do governador. Veja, né? não há dúvida nenhuma que aquele fato foi muito impactante no processo eleitoral. Foi como a facada do Bolsonaro? Do uma senador, morte. não? Veja, eu diria que algo fato que mudou algo em termos relativos muito maior, porque vamos reconhecer, o Eduardo Campos era alguém que tinha uma grande liderança, que naquele momento estava oferecendo um projeto presidencial a Pernambuco também. Ou seja, o pernambucano projetou na candidatura de Eduardo um grande momento de afirmação de Pernambuco. Portanto, foi um trágico acontecimento que nós todos lamentamos, criou uma imensa comoção e teve, sim, um efeito no processo eleitoral. É muito difícil contar a história do que poderia ter sido, mas que aquele clima de comoção condicionou, em grande medida, o resultado eleitoral. Então a eleição se revestiu também de um caráter, de uma homenagem até justa à figura do ex-governador Eduardo Campos. O que é que eu digo? Eu digo que a essa homenagem se seguiu depois uma decepção, porque a sensação que nós temos hoje é de que Pernambuco andou para trás. Aliás, eu gosto de dizer, andou de lado. Por que não andou para trás? Porque o povo de Pernambuco é um povo trabalhador, guerreiro e que foi à luta, apesar de todas as dificuldades. Mas Pernambuco anda em duas velocidades. A velocidade do povo, que reclama um sentido de urgência para o enfrentamento dos seus problemas, na segurança, na saúde, e a velocidade do governo, que é um governo câmara lenta, um governo pesado, um governo burocrático, um governo que não dá respostas adequadas. Mas, candidato, só desculpa, Tassiana. Mas o senhor se coloca como candidato da mudança. Mas como convencer os eleitores que estão indecisos que o senhor, que realmente já faz parte da velha política, segundo os opositores, como fazer eles acreditarem que o senhor pode sim mudar, né, o Estado aí para melhor e não ser mais apenas um? O que é que você considera velha política? Velha política, para mim, se traduz numa noção não de idade, é isso que você quer traduzir? Ou de métodos, ou de práticas? Dependendo, né? Não, alguns dependendo. Opositores dizem que sua trajetória, ela é, às vezes, adversários. Então, eu acho que, assim, há eleitores que acreditam que o senhor pode, sim, ser uma nova mudança para o Estado. Porém, o senhor tem aí uma trajetória bastante longa que traz críticas e elogios, né? Olha, veja, todo homem público está sujeito a críticas e a elogios, ao escrutínio das opiniões e das pessoas. Eu não me considero um representante da velha política. Primeiro, eu estou na vida pública há 20 anos, só. Eu entrei na vida pública em 1998. Tenho uma vida limpa, absolutamente limpa, práticas republicanas, nunca fui denunciado nem investigado. Sou alguém que teve uma experiência em outras áreas, sintonizado com as mudanças que ocorreram na sociedade. O que é o novo? O novo é a novidade
Ou o novo é a capacidade das pessoas, independentemente da idade, entenderem a natureza das transformações que ocorrem no mundo? O que é o novo? Então eu me sinto, pelo contrário, eu me sinto alguém maduro para oferecer a Pernambuco um caminho alternativo. Agora, um caminho seguro, que não seja um salto no escuro. Portanto, nós estamos aí com um conjunto de políticos, ninguém faz nada sozinho, eu tenho um conjunto de forças políticas que podem sim oferecer a Pernambuco um novo caminho. Não me sinto representante da velha política. Para mim, a velha política é essa que alguns jovens fazem, que é a política da difamação, do cálculo eleitoral grosseiro, do oportunismo, da falsificação e da corrupção. Essa é a velha política. Sabe? Do patrimonialismo e da corrupção, que infelizmente não são marcas da minha trajetória. Que felizmente não são marcas da minha trajetória. Sabe, Gabriel? Senador, o senhor foi contra o impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, o senhor já falou aqui, fez críticas ao governador Paulo Câmara, muito embora os candidatos ao Senado do seu palanque também tenham votado a favor do impeachment. E lá em 2016, na sessão do Senado, que julgou a questão, o senhor falou o seguinte, abre aspas, que o resultado do impeachment era resultado do desprezo das siglas pelos seus compromissos programáticos e prevalência de interesses fisiológicos. Fecha aspas. E segundo o que o senhor falou, isso geraria, problemas na governabilidade. 2 anos depois, temos o senhor aí alinhado ao DEM e ao PSDB, partidos que apoiaram o impeachment. Num possível governo seu, a gente corre o risco de ficar refém desse fisiologismo que o senhor criticou lá em 2016? Primeiro, o fisiologismo nada tem com o DEM e com o PSDB. Eu acusei de fisiológicos partidos que estavam na base de Dilma e que traíram Dilma e que estão representados pelo Centrão. O tal Centrão que está em todos os governos. Muda os governos e eles. Eu tive colegas ministros, que eu não gostaria de nominar aqui, que eram ministros de Dilma e estavam tramando contra Dilma e que viraram ministros de Temer no dia seguinte. Eram ministros de Temer, eram ministros de Dilma e se transformaram em ministros de Temer. Esse grupo é que eu chamo de fisiológico. O senador, mas o PRB está na sua coligação. Eu gostaria só de concluir, se você me permitir. Mendonça e Bruno não se encaixam nessa definição, pelo seguinte, que o partido deles era oposição a Dilma. Havia uma coerência. Eles eram oposição a Dilma e votaram pelo impeachment, mas havia coerência nessa posição. E o que nos reúne hoje é Pernambuco. Eu estou recebendo o apoio deles para ser candidato a governador. Eu sou o líder dessa aliança e do conjunto. Nós é que estamos definindo os objetivos dela. Portanto, não há nenhum desconforto para mim. São homens públicos honrados, limpos, que mesmo como ministros de Temer serviram a Pernambuco. Quem é que pode desconhecer o que Mendonça fez em Pernambuco como ministro da Educação? Vá olhar o campus da Universidade Rural aqui no Cabo. Verifique o número de escolas, de creches, de institutos técnicos e tecnológicos que vieram para Pernambuco. E Bruno foi um ministro das cidades que também trouxe investimento para Pernambuco. Eu não sinto nenhum desconforto de caminhar ao lado deles, pelo contrário. Senador, agora esse argumento aí de que está unido pelo Estado é o mesmo argumento que a Frente Popular usa pela aliança PT-PSB e que sua chapa também critica bastante, não é veja, isso? Só que é diferente na minha avaliação, porque lá há uma posição clara de oportunismo. Paulo Câmara votou em Aécio, trabalhou para derrubar Dilma, trabalhou para alijar Marília Reis da disputa, fez um arrependimento público de não ter votado pelo impeachment. Tudo isso se faz por cálculo eleitoral o mais grosseiro. Deixei para Ulisses, depois Marina quer. Aliás, essa crítica se estende, a meu ver, a Jarba Vasconcelos, que, a meu ver, por mero cálculo eleitoral também, está maculando uma biografia que era indiscutivelmente, que foi construída com uma marca de coerência.
Ô, Luiz, que eu acho que é em cima da pergunta de Sá. PRB, Isso. sim. Não, mas aí eu tinha uma outra pergunta para formular. O senhor falou que tem uma trajetória com o ex-presidente Lula, que por isso votaria nele. E aí remonta de muitos anos essa sua trajetória com ele. Mas o que acontece, apesar de o senhor ter estado junto com ele em 2014, de ter estado junto com o PT, apoiado a candidatura de João Paulo para prefeito em 2016, a última eleição, essa eleição o PT não lhe apoiou, não veio junto ao senhor. E em outros estados o PT foi acusado de se aliar, como em Pernambuco, a políticos que votaram a favor do impeachment. Então o senhor não acha que o ex-presidente Lula mereceria críticas pela posição que tomou na condução do partido? A política, nós temos que ser realistas. O que definiu o processo em Pernambuco foi o problema nacional da aliança PSB-PT. Eu não teria importância para poder justificar algo que pudesse, vamos dizer, condicionar uma aliança que foi feita a nível nacional. Eu não tinha sequer um partido para oferecer a Lula no plano nacional. Portanto, eu entendo a circunstância. Outra coisa também, eu nunca fui petista. O PT, na época de Lula, era um partido aliancista. Você lembra quem foi o vice-presidente de Lula? Um empresário, Zé de Alencar. Quando veio o processo do impeachment, o PT começou a caminhar para uma posição menos aliancista. Tanto que em Pernambuco passou a defender uma candidatura própria. Ficou isolado. Eu nunca me manifestei contra a candidatura própria do PT, sempre respeitei, dizendo, olha, houve um momento que eles preferiram fazer aliança, agora eles querem construir uma candidatura própria. É legítimo isso. E você sabe que o PT foi violentado aqui. Mas desculpa, essa aliança nacional que o senhor fala do PT, não foi essa aliança que definiu a retirada da Marília ou é diferente? Não, é o que eu estou dizendo. O PT em Pernambuco queria ter majoritariamente uma candidatura própria. Mas como que definiu isso? Foi a Aliança Nacional? Entendo. Mas aí, veja, aí, aquela coisa, foi golpe ou não foi golpe na Marília? Mas claro que foi. Que foi golpe. Mas ainda a questão do PRB. Sim, o PRB, você falou que criticava nessa ocasião os partidos do Centrão e o PRB faz parte da sua coligação. O PRB é um partido que caminha com o senhor desde 2014. Qual é o problema do PRB fazer parte da minha coligação? Porque você falou que o Centrão era o segmento da Câmara que tinha sido fisiológico no episódio do impeachment. Ela me cobrou o fato de eu estar na companhia de Mendonça e de Bruno, que votaram pelo golpe. O fato do PRB me apoiar não é problema nenhum. O deputado Silvio Costa Filho é o presidente do partido aqui. É uma pessoa com quem eu sempre tive afinidade. Mas nacionalmente o PRB não tem um comportamento fisiológico? O PRB esteve no governo de Dilma, eu não tenho essa lembrança. Deixei para Marina. Pereira não foi ministro dela. De Dilma? Não. Nunca soube disso. Marco Pereira foi ministro de Temer. Marina, depois eu vou para a Renata e tem Rebeca. Senador, sobre a questão ainda da eleição nacional, não ficou claro se o senhor vai declarar apoio no primeiro turno ainda a algum candidato. E em relação ao segundo turno, diante dessa possibilidade, dessa, probabilidade de que ocorra uma disputa entre o deputado Jair Bolsonaro e o ex-ministro Fernando Haddad, como você está enxergando essa polarização? O senhor vai se posicionar no segundo turno? Olha, eu vou me posicionar, pretendo me posicionar, mas não tenho ainda essa posição definida agora. Não sei se está definida essa polarização senador, ainda. Senador, desculpe interromper o senhor, mas quando o senhor fala nessa ampla... Por exemplo, do seu lado, o senhor pode optar por Alckmin, pode optar por Bolsonaro, não é? Pode optar por Álvaro, não é isso? Ou pode optar por Ciro, não é? Não, Ciro não. Ciro não, Ciro está com Hans. Mas Meirelles. Ciro não está nessa coligação. O Meirelles entra nessa, Marina também não, tem umas Marina pessoas também aliadas. entra ou não? Meirelles é Jarbas. Jarbas é Alckmin. Não, eu estou dizendo é que Meirelles é o partido de Jarbas. Tá, que o não MDB. está na minha coligação. Certo. Então o senhor, Agora, tem mais opção de escolha? Eu quero acrescentar aí Marina, porque o PV está na minha coligação. Certo. E o PV indicou o vice de Marina, Eduardo Jorge. Que, aliás, é um quadro. Então o senhor tem mais e agora opção que de escolha. expulsaram o candidato de Marina da rede, então o senhor ficou aí Veja, com mais um espaço. eu volto a dizer, meu compromisso é poder harmonizar essa posição dentro do meu conjunto político. Nós estamos conversando sobre isso
e no momento próprio eu vou naturalmente anunciar essa decisão. Mas o senhor não E vai sobre deixar... o segundo turno, sobre o segundo turno, sobre essa polarização, como é que o senhor está percebendo? Vamos aguardar a definição da polarização, porque eu já vi em política tanta coisa assim, que se desenhava a 15 dias da eleição um cenário e de repente ele se alterou. Mas caso ela se confirme, o senhor enxerga que ela é prejudicial, que ela é positiva? Eu acho que o Brasil hoje, quer dizer, posições, eu me preocupa muito perceber que a sociedade brasileira está muito polarizada, com posições extremadas, com posições... Isso me preocupa muito. Agora, há sempre a esperança de que as pessoas entendam que para governar você precisa dar amplitude ao governo, você precisa se dirigir e entender que você precisa ter um governo mais amplo, capaz de dialogar com outros setores da sociedade. Eu sei que está difícil ter essa resposta do senhor, mas hipotetizando, no segundo turno, o senhor vai com Bolsonaro ou vai com Haddad? Eu não posso lhe antecipar isso. Nem ainda. hipoteticamente? Não, porque é uma hipótese ainda, não é uma coisa... Uma realidade. Vamos Rebeca, tem uma pergunta para o intervalo. Tem uma pergunta. Voltando para as questões orçamentárias do Estado. A maior fonte de receita do Estado é de origem tributária, né? E aí Pernambuco, esse ano, aumentou um pouco a receita. No entanto, há um grande passivo de 15 milhões no Estado. O senhor tem ligações do empresariado e a maior parte desse passivo vem de sonegação de grandes empresas. O senhor, se eleito, pretende cobrar esses valores, mesmo sendo ligado ao empresariado? Veja, por favor, eu tenho origem empresarial, mas quando eu for governador, eu tenho um só compromisso, que é cuidar do interesse público. E cuidar do interesse público de maneira republicana. Eu não vou para lá para defender interesses de grupos. Quando você fala passivo, é o contrário, é ativo. O Estado é dívida ativa. Sim. O Estado tem 15 bilhões, mais ou menos, de dívida ativa. A União tem 400. É preciso saber o que é que você pode cobrar daí. Porque tem muitas empresas que já fecharam, que não têm capacidade de pagamento. Agora, nós vamos ser absolutamente rigorosos no cumprimento da nossa obrigação, que é ir buscar o dinheiro do Estado, aonde ele estiver. Vamos para mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco. O senador e candidato ao governo do Estado, Armando Monteiro Neto, é o nosso convidado no Roda Viva de hoje. Acompanhe o programa pelas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa.